Vamos começar esse novo capítulo, tá? Capítulo de mancais de rolamento. Tá? Então, dimensionamento de mancais de rolamento. É um capítulo bem aplicado, né? A gente consegue fazer aplicações no dia a dia de vocês como projetistas, né? Eu sei que muitos de vocês já trabalham na área, então com certeza vão conseguir tirar um bom proveito desse capítulo. Bom, então, um rolamento, né, assim chamado popularmente, né, de rolamento, nome técnico mancal de rolamento, ele é composto, né, basicamente por dois anéis, um anel interno e um anel externo, e também os elementos rolantes, que em alguns casos são esferas, em outros casos são rolos retos, rolos cônicos, agulhas, enfim, tem diversos modelos, né? E então ele tem uma largura, ele tem um diâmetro externo, né? Que é o comprimento da capa externa ou anel externo. Tem um anel interno, né? Que é onde fica, então, entre o anel interno e o anel externo, fica o elemento rolante. No anel interno fica a pista, né? Então, esse local aqui onde fica o rolamento fica, digamos, colocado, né? E aqui também tem no anel externo a pista do anel externo. Tem o separador, né, para manter na posição correta esses elementos. Enfim, tem raio de canto, né? Tem um monte de detalhe. E um ponto muito interessante é o furo, né? Que é onde, então, o diâmetro, onde um eixo, por exemplo, passará aqui. Beleza. Então, esses são os pontos principais aí de um rolamento. Acredito que todo mundo já teve a oportunidade de verificar um rolamento aí, pegar na mão, ver, né, essas partes. Então, os tipos de mancais de esfera. Tá? A gente divide esse capítulo em duas partes. A primeira parte seria os mancais de esferas e de rolos cilíndricos, tá? Que tem um comportamento muito parecido, o dimensionamento deles é muito parecido. E depois nós iríamos, então, para mancais de rolos cônicos, né? Que são aqueles rolamentos onde o elemento rolante ele é um rolo cônico, né? Então ele tem um ângulo. E aí acaba que o dimensionamento dele é um pouquinho diferente. Tá? Então, aqui tem alguns tipos de mancal de esfera. Então, nós temos um mancal de esfera de sulco profundo, um de entalhe de enchimento, um de contato angular, outro blindado, selado ou vedado, autoalinhamento axial, autoalinhante, fila dupla, autoalinhamento externo. São diversos tipos aí de mancais que a gente tem. Né? Cada um tem uma vantagem, uma desvantagem. Isso vocês vão descobrir com o tempo, com muita consulta a catálogos, né? E conhecimento também. Os mancais de rolos que eu falei para vocês podem ser rolos retos, que é este reto, rolos esféricos axiais, rolo cônico axial, rolo cônico de ângulo íngreme, rolo cônico e o de agulha. Tá? Então, diversos tipos de mancais de rolo. Tá? Então, algumas definições são necessárias, né, para a gente começar a entender
né, sobre rolamento. Então, a falha do rolamento. Geralmente, a falha do rolamento, ela é a fadiga superficial, né? Que nós já tínhamos visto lá no capítulo 6, que ela é o lascamento ou crateramento de em uma área, né, equivalente, geralmente, a 6,45 milímetros quadrados, que é aquela falha, né, onde o material acaba descolando, né, em determinadas partes, né, do rolamento. Geralmente vai ser na pista, né, onde o elemento rolante está em contato com uma superfície. Nesse caso, devido às altas forças hertzianas, né, que é realmente o modo de falha, digamos, do rolamento, da fadiga superficial. Então, a falha do rolamento geralmente é nesse sentido, né? Ele começa a criar lascamento, vai tirando, perdendo material, até o momento que o anel interno e o anel externo acabam se separando. Ou aquecendo tanto que tranca, enfim. Né? Tem muitas maneiras, né, de um rolamento parar. Outra definição importante é a vida, tá? Que é o número de revoluções, ou horas. Então, a gente fala às vezes, tantas mil revoluções, 1 milhão de revolução, ou tantas mil horas de trabalho. Então, é requerida até a fratura, né? Número de revoluções requeridas até a fratura. A vida nominal, que a gente chama, é a vida requerida para 10% das amostras falharem. Então, geralmente, a vida que nós calculamos, a vida que está na tabela, é a vida nominal, é a vida L10. A vida L10, então, é a vida aonde 10% das amostras falham. As outras vão falhar acima dessa vida. Então, ela é chamada de vida mínima ou vida L10. A vida média é a vida requerida para que 50% das amostras falhem. A vida média é tipicamente 4 ou 5 vezes a vida L10. Então, se a gente deu aqui que a vida L10 é 1 milhão de ciclos, aqui vai ser 4, 5 milhões de ciclos, né, para nós ter uma vida média, onde metade dos rolamentos vão ter falhado e metade não vão ter falhado. Beleza? Ainda na parte de definições, temos o quê? Temos informações importantes aqui. No catálogo de rolamento, se vocês pegar lá, SKF, Tinken, né? Acho que é Tinken, não lembro agora o nome. SKF. Abrir o site da SKF, pegar o catálogo, vai estar lá. Classificação de carga C10. Né, para um rolamento de esfera. É a carga radial constante que causa falha em 10% de um grupo de rolamentos na vida útil nominal do fabricante. Então, a vida útil lá é 1 milhão, digamos que 10% então falharam nessa vida nominal do fabricante. Então, essa classificação de carga C10, ela depende do tipo, geometria, precisão, fabricação e do material do rolamento. Também chamado de classificação dinâmica de carga básica e capacidade dinâmica básica. Tá? Então, é a nossa C10. A classificação, isso é tabelado, tá? Tem nas tabelas dos fabricantes de rolamentos, assim como o diâmetro interno e externo, diâmetro do furo,
a capacidade está lá, capacidade de carga básica, capacidade dinâmica básica. Aqui é a mesma coisa. Né? Classificação básica de carga, o C, tá? É uma classificação de carga, de catálogo, com base na vida útil de 1 milhão de ciclos no anel interno, né? 1 milhão de rotações do anel interno. A carga radial que seria necessária para causar uma falha em uma vida tão baixa é irrealisticamente alta. Então, digamos que quiser falhar um rolamento com 100 ciclos, a carga tem que ser muito alta para ocorrer isso, tá? A classificação de carga básica é um valor de referência, mas não uma carga real, tá? Então, esse valor aqui, ele é mais para utilizar num cálculo, tá? Numas fórmulas tem que botar esse valor aqui, tá? É mais um valor de referência. Já esse, o C10, sim, é um fator de carga importante para os cálculos para nós determinarmos, então, a força, a carga, né, que está sendo aplicada naquele rolamento e aí selecionar o rolamento de forma correta. A classificação de carga estática, C0, é a carga radial estática que corresponde a uma deformação permanente do elemento rolante e da pista no contato mais solicitado, de 0,0001 vezes D, tá? Vezes o diâmetro. Beleza. O diâmetro, o D, né, é o diâmetro do rolo ou da esfera. Ele é usado para verificar se há, então, deformação permanente, e ele é usado na combinação de cargas radiais axiais em uma carga radial equivalente, que é o que a gente vai falar mais abaixo. Nem sempre tu tem só uma carga axial ou só uma carga radial. Tu tem a combinação dessas. E nesse sentido, a gente tem que proporcionar para o cálculo uma carga radial equivalente, tá? Que está aqui, o FE, tá? Que é uma carga estacionária constante aplicada no rolamento com anel interno rotativo, que oferece a mesma vida útil que as condições reais de carga e rotação. Então, essa é a carga equivalente. Então, esses valores, esses Cs, estão, né, nas tabelas que são dadas pelo fabricante. E qual é a relação carga-vida? Né? Então, se nós pegarmos lá um grupo de rolamentos idênticos e colocarmos em diferentes cargas e monitorássemos, né, a vida dele, em um papel log-log, né, a gente já tem uma escala linear da força pela vida. Vou botar aqui o L, que não está aparecendo aqui. Pela vida. Nós teríamos, então, conforme diminui-se a carga, aumenta-se a vida. Né? Então, com uma equação de regressão, nesse caso, né, uma reta, consegue fazer uma regressão linear, a gente vai ter que a carga vezes L elevado na 1 sobre A é igual a uma constante. Beleza? Ótimo. O A, no caso, é igual a 3 para rolamentos da esfera, tá? E 10 sobre 3 para rolos cilíndricos e cônicos. Então, estão aqui as nossas... uma fórmula, né? Relacionando a carga e a vida. Beleza. Isso foi feito, né, de maneira experimental. Aí, então, achou-se que era necessário ter fórmulas, né? Porque o que a gente quer é saber a carga
que nós podemos colocar no rolamento e ele chega, que ele não falhe, né? Então, começou-se, né, algumas equações, igualou, como aqui é f vezes L elevado a 1 sobre A igual a uma constante, então tu pode igualar dois valores, né? F1L1 elevado a 1 sobre A igual a F2L2 elevados a 1 sobre A. Tá? Então, o 1, né, essa parte da esquerda aqui, ela é o quê? É uma condição 1, com R para condições de classificação do catálogo, e a condição 2 com D para as condições de projeto desejado. Então, R é o catálogo, classificação do catálogo, e a 2, né, que é um D, ele coloca agora, vocês vão ver na próxima equação, ele substitui 1 por R e 2 por D. É as condições de projeto. Então, ele vai substituindo, como eu falei para vocês, o 1 pelo R e o 2 pelo D. A gente vai ter, então, que FR do catálogo elevado a 1 sobre A é igual ao FD, F do projeto, a força do projeto vezes a vida do projeto, elevado a 1 sobre A. Tá? O L é o que? É vida. Vida expressa em revoluções, ou seja, quantidade de giros lá que o rolamento está dando. Se a vida, né, é dada em horas, a gente consegue, então, determinar a uma determinada N em rotação por minuto, em RPM, aplicando uma conversão de 60 minutos por hora, a gente consegue chegar que o L é 60 vezes, tá, a hora vezes o número de rotação. Então, 60 vezes horas vezes rotação. Então, resolvendo essa equação A, essa equação de cima aqui, a primeira, para FR, que é apenas outra notação para a classificação de carga do catálogo, FR é o quê? FR é igual ao nosso C10 do catálogo. Aqui, ó. Então, a gente atinge o quê? Que C10, que é igual a FR, é igual a FD, que é a carga de projeto, sobre a vida de projeto, sobre a vida de catálogo, elevado a 1 sobre A. O A nós sabemos que é 3 ou 10 terços. Então, é só colocar aqui, saber as vidas de catálogo, a vida desejada, e a força de projeto. Nós vamos saber qual é a força do catálogo, e com isso, né, o FR, que é igual ao C10, vamos lá no catálogo e selecionar o rolamento correto. Essa fórmula também pode ser escrita, em vez de LD, essa aqui, ó, 60 LN. Tá? Então, outra maneira aqui que ela está escrita. Só substituir o L por essa equação B aqui. Tá? Então, é bem simples essa parte. Um ponto interessante falar aqui, né? Por que é o 10? Sempre lembrando, quando tem C10, é 60 vezes... Desculpa, C10 é 10% dos rolamentos falharam nessa vida, nessa carga. Tá? Então, é, digamos, uma confiabilidade de 90%. Ah, mas se eu quiser 95% de confiabilidade, calma que daí muda tudo. Tá? Então, se tu está fazendo um projeto que tem uma confiabilidade, com uma confiabilidade de 90%, é ok? Tá? Digamos uma máquina ali para beneficiamento de, sei lá, uma esteira para transportar arroz. Uma esteira de movimentação. Para movimentar os fardos, né? Até, inclusive, era uma das questões da prova, aí, alguns. Uma esteira lá, né, tem um eixo, esse eixo ele vai ter os rolamentos. 90%.
É uma confiabilidade boa? Na minha opinião é, porque no máximo vai quebrar aquele eixo, né? Vai parar a máquina, enfim, vai patinar, o cara vai ter que desligar a máquina e arrumar. Agora, sei lá, um eixo da caixa de marchas, né? Da caixa de transmissão de um carro, de um automóvel. Ele tem que ter uma confiabilidade bem grande, porque não é toda hora que tu vai trocar rolamento lá, né, da caixa, né? Então tem que ser bem diferente. Talvez 90% seja muito baixo a confiabilidade. Beleza. Aí tem um ajuste que é feito para aumentar a confiabilidade. Então, pessoal, a fórmula para mancais de rolo e mancais da esfera axial para achar a carga, tá? A carga do catálogo, carga dinâmica básica, é C10 igual a FD, força desejada, vida desejada sobre vida do catálogo, elevado na 1 sobre A. Também pode ser escrita dessa outra forma aqui. A carga de projeto desejada, FD, e a vida útil, LD, vem da declaração do problema. Então, o problema vai dizer qual é a carga aplicada e qual a vida que se espera. Né? Quantas horas, quantos dias, quantos anos, enfim. Ou quantas revoluções. A vida útil nominal, LR, será declarada pelo fabricante específico do rolamento. Muitos catálogos têm, né, o LR para 1 milhão de ciclos, 1 milhão de rotações. Tá? Mas existem alguns, por exemplo, a SKF, se eu não me engano, é 1 milhão, e a Timken, aquela outra fabricante famosa de rolamentos, é 90 vezes 10 na 6, eu acho. Um pouquinho mais do que 10 na 6. A classificação de carga C10 é usada para encontrar um rolamento adequado no catálogo. Então, vai pegar vai fazer esse cálculo, né, vai determinar essa carga C10, vai pegar, vai no catálogo, né, vai verificar lá também a questão geométrica, a questão do teu eixo tem quantos milímetros, e vai tentar achar um rolamento que se adequa, né? Uma carga C10 superior à que tu encontrou. Aí tu pode botar um fator de segurança, 2, 3, enfim. Aí é do projetista, do conhecimento que o projetista tem do projeto que ele está fazendo. E só uma relação, tá? Sobre a vida desejada sobre a vida de catálogo, né? Então, por exemplo, se tu quer 3 milhões de ciclos, aqui é 1 milhão, 3 milhões sobre 1 milhão daria um XD igual a 3, tá? Então, as coisas aí que a gente, um fator apenas, é um múltiplo. Então, aqui tem um exemplo de um dimensionamento do rolamento, tá? Então, um exercício, um exemplo do livro, né? Considere a SKF, né? Todo mundo, a maioria de vocês, né? Eu digo todo mundo, mas é sempre a maioria, né? A SKF, uma das maiores fabricantes, a maior, eu acho, fabricante de rolamento do mundo. Começou lá em 1918. Botem no Wikipedia um dia eu pesquisei sobre a história da SKF. Não sei o que eu estava fazendo naquele dia, mas enfim. A SKF, ela, em 5 anos, ela meio que dominava já o mundo em rolamentos, né? Ela inovou muito, né? Em rolamentos de esfera, na vida dos rolamentos, nos materiais, na questão, acho que os autoalinhantes, né? Foi ela que inventou. Então ela detém aí uma boa parcela de mercado, né?
Então, a SKF, ela classifica os mancais para 1 milhão de revoluções. Então, lá, a vida, a LR da SKF é 10 na 6. Beleza. Corro o meu desenho aqui. Então, a LR da SKF é o 10 na 6. Ótimo. De modo que a vida L10 é igual a LR vezes NR igual a 10 na 6 revoluções. O produto LR-NR 60 produz um número similar. A Timken é outro fabricante, ela utiliza 90 vezes 10 na 6 revoluções. Tá? Se você desejar uma vida de 5.000 horas a 1.725 revoluções por minuto, com uma carga de 2 kN, com uma confiabilidade de 90%, qual a classificação que procuraria no catálogo da SKF? Muito bem. Então, a fórmula é essa. Como ele nos deu 5.000 horas a 1.725, a gente tem que utilizar a fórmula que faz a conversão, né, de horas para revoluções, para a vida. Então, aqui no nosso caso, nesse caso, é revoluções. Então, nós temos, então, L de 5.000 horas, N de 1.725, que é a revolução por minuto, e vezes 60 para fazer a conversão de minutos e horas. Né? FD, a carga dada, é 2 kN. A LR-NR60, que nada mais é do que a LR, né? É 10 na 6, né? Que é a vida do catálogo, né? Que os rolamentos são testados sobre aquela vida. Nos daria, né? Então, que uma C10 seria 7,45 kN. Esse valor é o que deve ser buscado no catálogo, né, como um valor mínimo que um rolamento tem que ter de C10, de carga dinâmica. Então, esse é o valor que tem que ser buscado no catálogo. Aí, assim, se o fabricante classificar mancais a 500 horas sobre 33, acho que tem um errinho aqui, peraí, 33 1/3 revoluções por minuto, com confiabilidade de 90, então, 33 revoluções e 1/3. Tá? Então, o LR-NR60, 500 vezes 33 vezes 60, daria 10 na 6 revoluções. A tendência é substituir 10 na 6 no lugar do LR-NR60, na equação 11.3, né? Na equação de cima. Embora seja verdade que os termos da equação cancelem-se algebricamente, vale a pena mantê-los, porque em alguns pontos na sua calculadora de mão, o número mágico do fabricante, 10 na 6, ou algum outro número, aparecerá para lembrá-los da base de classificação e daqueles catálogos de fabricante, aos quais você está limitado. Evidentemente, se você avaliar a quantidade entre colchetes da equação, alternando entre entradas de numerador e denominador, o número mágico não aparecerá e você terá perdido uma oportunidade de verificação. Tá? Então, é meio confuso o que ele fala aqui, mas ele diz, então, para deixarmos, né, esses valores aqui para poder fazer, então, essa verificação. Tá? Então, por exemplo, esse 10 na 6 seria 500 horas de trabalho a 33 revoluções e 1/3
daria, né, no final dessas 500 horas, daria 1 milhão de ciclos. Tá? Beleza. Tá. Esse exercício, tá, professor, é só aplicar essa fórmula? É, só aplicar essa fórmula com base no catálogo, achar o S10, verificar as questões geométricas de diâmetro, onde tu vai colocar o rolamento, enfim. E tá feito o brick? Sim, com algumas condições, né? Nesse caso, com uma carga axial ou radial, apenas, um só sentido. Com, o que mais? Uma carga axial ou radial em um só sentido. Mais importante, com uma confiabilidade de 90%, que está aqui, né? Confiabilidade de 90%. É essa a aplicação. Um cálculo bem simples, um catálogo, e vocês podem selecionar amanhã, no trabalho de vocês, podem selecionar um rolamento, desde que seja só uma carga axial naquele elemento, ou radial, e com confiabilidade de 90%. Ótimo. Ah, professor, mas e aí aquela questão, se a gente aumentar, se eu precisar de uma vida de 95%? Ah, bom, aí complicou. Não é só uma aplicação normal daquela forma anterior, né? Então, o que a gente tem? A gente tem agora que, se nós aumentarmos a confiabilidade para 99, 95, 92, sei lá, a gente não vai ter a mesma vida, né? Óbvio, nem fadiga, né? Quando tu passa lá, aumenta a tensão, ele vai diminuindo a vida. A ideia é essa, aumenta a força, diminuir a vida também. Então, existe esse gráfico, esse gráfico, né? Para ajudar a entender alguns pontos. Como, por exemplo, ele chama de linha de classificação. Essa linha diagonal aqui. Essa linha diagonal é a linha para a confiabilidade de 0,9, tá? Ela passa, então, a intersecção, um ponto dela passa no x10, vida 10, e na C10 lá, carga para 10. Beleza. 10% é falha, né? 90% é confiabilidade. Então, essa é uma linha. Linhas paralelas a essa podem ser colocadas aqui, né? Por exemplo, essa outra linha é a linha de projeto, de desenho. Aqui, a confiabilidade R é igual a RD, que é a confiabilidade do projeto, né, necessária para aquele projeto, 95, por exemplo. Isso vai nos dar uma vida D e uma força D. Uma força D menor do que a quando era em 90%. Então, agora, essa intersecção, esse será o ponto D, né? FD, XD, terá o ponto D como intersecção. Então, para fazermos essa confiabilidade, a gente tem que... existe uma fórmula, né? E a gente tem a distribuição de Weibull, tá? Para fazer essa medida de confiabilidade. Então, definindo a medida devida na forma adimensional como x igual a L sobre L10, a confiabilidade é expressa por uma distribuição de Weibull. Essa distribuição ela é abordada no capítulo 20 do livro, da 8ª edição, tá? Então, o R, que é a confiabilidade que a gente espera,
vai ser uma exponencial, menos x, a variante adimensional da medida, L sobre 10, x0, o valor mínimo da variante, θ é um parâmetro característico, né, tabelado, e beta também é um parâmetro tabelado. Aí a gente calcula a confiabilidade que esse... Falei beta, não, é B, né? A gente tem a confiabilidade que aquela combinação de cargas, enfim, vai nos dar. Então, relacionando a carga, a vida e a confiabilidade. As informações do catálogo estão no ponto A. Voltar ali. Ponto A, pessoal. Aqui, ó. Tudo que está no catálogo, até vou desenhar de outra cor. Tudo que está no catálogo está aqui, ó. Ponto A. X10 e C10, confiabilidade 90%. Isso é catálogo. 95% está no catálogo? Não está no catálogo. Então vai ter que ser feito essa adaptação. Então, o ponto A, que está no catálogo, tem as coordenadas x e as coordenadas C10, onde x10 é igual a L10 sobre L10 igual a 1, no contorno de confiabilidade 0,9. As informações do projeto estão no ponto D, onde nós temos o FD, o XD e o R igual ao RD. O projetista ele deve passar do ponto D ao ponto A pelo ponto B. Então, o projetista ele tem que sair do ponto D para tentar ir para o ponto A. Então, tentar com 90% não dá, beleza. Então, tem que ir ao ponto B, aonde nós temos o quê? A mesma carga, só que nós vamos ter uma vida bem menor aqui. Ao longo, então, dessa linha de confiabilidade constante, BD, aqui, ó, confiabilidade constante, esse trecho para R igual a RD, né? A gente consegue, então, fazer FBXB, que o XB está aqui embaixo, né? Deixa eu fazer. A gente consegue fazer aqui. FBXB elevado a 1 sobre A igual a FDXD elevado a 1 sobre A, FB vai ser igual a FD vezes XD sobre XB elevado a 1 sobre A. Esses valores conseguem, então, ser considerado achando o RB, que é exponencial, D1 menos XB menos X0, papá. A gente já viu lá na equação anterior. Pegando o XB, resolvendo para XB, então isolando o XB, a gente consegue ter esta equação aqui. Essa equação, substituindo na outra lá do FD e FT, tá? E fazendo que o FB, vamos voltar lá, o FB é aqui, ó. Então, o FB é igual ao C10.
Por isso que ele coloca, observando que FB é igual a C10, e incluindo um fator de aplicação, AF, no que está sendo aplicado aquele rolamento, a gente vai ter que C10 é igual a AF, FD, XD, X0, θ, X0, ln 1 sobre RD elevado na 1 sobre B, tudo isso elevado na 1 sobre A. Esses valores de B, X e θ são encontrados, né, tabelados, e aí a gente consegue então calcular o quê? A confiabilidade, tá, para RD aqui embaixo, ó, se nós colocarmos aqui embaixo 99%, a gente vai ter a carga para 99%. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai lá, vai pegar uma carga C10 na tabela de rolamentos. Só que a gente sabe que aquela carga que está lá C10 vai nos dar uma confiabilidade para aquela aplicação mencionada de 99%. Porque ela vai estar superdimensionada para o C10, para 10% de falha. A gente vai estar para superdimensionada, que vai dar lá para chegar a confiabilidade de 99%. Essa é a ideia, tá? Então essa equação é importante. Então, observe, né, nessa equação, quando o RD é igual a 0,9, o denominador vai a 1, e a equação, essa aqui, se reduz a uma equação anterior, a mais simples lá do C10. Os parâmetros de Weibull, tá? X0, θ e B são dados nessa tabelinha aqui, tá? São valores geralmente fixos. Eles vão ser dados do problema. Então, para uma fabricante 1, que nesse caso é a Timken lá, e fabricante 2, no caso é a SKF, tem esses valores encontrados aqui, tá? Para rolamentos de esferas e rolamentos de roupa. Beleza, pessoal. Então, lembrando, o que a gente viu até aqui? A gente viu uma carga para rolamento de esfera e rolamento de rolo, uma carga radial, simplesinha, sem esforço alternado, né? Aquela tranquilidade. Aí depois, a gente viu agora, né, a última equação ali, a confiabilidade, se a gente quiser aumentar de 10% de falha para... aumentar não, diminuir, né? Diminuir, a gente quer de 90% de falha, de confiabilidade, aumentar para 99% de confiabilidade, tem que usar uma relação que vai, então, nos dar um C10 superdimensionado, que vai nos proporcionar uma confiabilidade de 99%, de 95%, tá? Então é isso. Só que agora, o que acontece? A maioria das aplicações, a maioria não, tá? Fui muito bruto. Grande parte das aplicações está em esforços combinados. Por exemplo, a roda de um carro, tá? A roda de um carro, ela está com carregamento radial. Então, tem a roda, né? Todo mundo dentro da roda, ali no sistema ali da roda, tambor, enfim, tem um rolamento que faz com que a roda fique girando em torno do eixo, né? E o eixo parado. Beleza. Essa roda, então, ela tem um carregamento radial muito grande. O peso do carro mais o peso dos ocupantes. Beleza. Porém, ela tem uma força, uma carga axial. Ah, mas quando? Tu pega o carro lá, 120 por hora, faz uma curva.
a roda, ela sofre um esforço no eixo axial. Então, se nós colocássemos vamos pensar, né? Se nós colocássemos um rolamento de esfera na roda, a força radial, beleza, ele não vai ter problema. Se a gente colocar a força axial, vai desacoplar aqui. O rolamento da esfera, ele não foi feito... Só um minutinho aí. Desliguei minha outra tela aqui. O rolamento da esfera, ele não foi feito com uma carga grande no sentido axial. Tá? Ele foi feito para axial. Agora, rolamentos axiais, né, que são aqueles de uma forma um pouco diferente, onde tem as bolinhas aqui, os elementos rolantes. Ficou horrível, né? Aqui, ó, eles são para axial. Só que se tu botar uma radial aqui, deu, ele não vai resistir, né? Então, voltando ao da esfera, a gente tem que verificar, né, uma carga combinada. Porque às vezes a gente tem essa carga axial e radial e a gente precisa verificar, né, se esse rolamento ele vai conseguir chegar na vida desejada com essa combinação de carga, essa carga equivalente. Tá? Então, quando os rolamentos de esfera ele carregam uma carga axial, FA, e uma radial, FR, é usada uma carga radial equivalente, que causa o mesmo dano. Tá? Então, é uma equivalência da carga. Então, como eu falei para vocês, mas tu disse que não dava para usar o da esfera uma carga axial. Não, o que eu falei, o que eu queria ter dito era o seguinte, ele suporta uma carga axial, mas muito pequena. Né? Existem rolamentos que são dedicados para cargas axiais. E rolamentos que são mistos, que são, que é o caso, na verdade, dos rolamentos de rodas, né? De carro, de caminhão, que eles são cônicos, de rolos cônicos, que ele permite tanto um esforço axial quanto radial. Beleza? Então, um gráfico que é mostrado aqui do lado, de FE, que é essa carga equivalente, sobre VFR e FA sobre VFR, a gente tem experimentalmente, então, uma relação da carga equivalente sobre o V, que eu já vou falar, vezes o FR, que é a carga radial, versus a carga axial sobre o VFR também. O V é um fator de rotação, tá? Porque se o anel interno do rolamento está girando, esse V é igual a 1. E se o anel externo está girando e o outro está parado, é 1.2. Por exemplo, no caso de um carro, né, a capa interna, né, o anel interno do rolamento, ele está colocado no eixo do carro. E o anel externo está colocado no tambor, por exemplo, e esse sim que vai girar. Então, a parte interna fica parada e a externa está girando. No caso desse, seria utilizado esse V igual a 1.2.
Então, o que acontece nesse caso? Que a gente consegue achar uma inclinação aqui que vai nos levar a essa relação. Tá? São duas linhas retas, ó. Essa linha aqui até esse ponto E aqui e depois essa reta angular aqui. Então, isso nos leva que FE sobre VFR igual a 1, quando essa relação é menor do que E, FE VFR igual a X mais Y FA VFR, quando esta relação for maior do que E. X é a interceptação da ordenada e Y é a inclinação. Ok? Então, resolvendo, né, o pessoal iguala essas duas equações aqui, né, porque elas têm o mesmo valor, né, essa parte, esse termo da equação é o mesmo. E o pessoal geralmente iguala essas equações em uma única equação, dando então a carga equivalente, carga combinada. Então, XI VFR mais YI FA. Esse I é igual a 1 quando a força axial sobre a componente de rotação FR é menor do que E 2 quando for maior do que E. Esses fatores X e Y dependem da geometria e da construção do rolamento e são dispostos nessa tabela 11.1 aqui, onde a gente tem o E, tem o X, tem o Y, X1, XY1, X2, Y2, tá? Então, esses são dados para colocarmos, então, aqui nesta equação. Esses são os valores de entrada, para selecionar aqui se é X1 ou X2. Né? O FA, força axial, sobre a carga dinâmica, o C0. Tá? Então, a gente, por exemplo, achava que fosse 0,28, né? Fizemos o cálculo 0,28. Nós teríamos aqui verificar se essa relação é menor do que E, nós íamos usar esses dois valores aqui no cálculo. Tá? Se fosse maior que o E, nós íamos utilizar essas duas relações aqui para os cálculos da força equivalente. Então, depende dessa tabela para calcular a força equivalente. Aqui é o fator... Não, desculpa, aqui são as recomendações, tá, para a vida dos rolamentos. Então, por exemplo, para uma máquina de serviços de 8 horas que são utilizadas em maneira plena. Tá? 8 horas, em torno, digamos. Tá? De 20 a 30 kWh de vida. Tá? Para máquinas de serviços de 24 horas, em que a confiabilidade é de extrema importância. De 100 a 200 kWh. Tá? Motores de aeronaves, de 0,5 a 2 kWh. Tá? Ah, mas por que tão pouco, professor? Porque senão tu vai ter que botar um parafuso, um rolamento gigantesco, né? Assim ele sabe que dura 1000 horas de voo, né? 1000 horas de trabalho, e chega lá nas 1000 horas, troca aquele rolamento e segue o baile, né? Fator de carga aqui, que é o AF de uma equação ali atrás. Tá? Então tem aqui o fator 1,2, indo de 1, né, até 3 aqui. E aqui tem um exemplo, tá?
de um exercício falando o mancal de esferas, SKF 6210, tá? Possui uma força axial de 1.780 newtons e uma força radial de 2.225 newtons. Beleza. Neste caso, então, é aplicada essa carga, né, aplicada com um anel externo parado. A carga básica estática C0 é de 19.800 newtons e a carga básica de classificação C10 vale 35.150. Estime a vida L10 a uma velocidade de 720 revoluções por minuto. Ó, verifique aqui. O que nós temos aqui? Nós temos, então, tem que calcular a carga equivalente, porque nós temos duas componentes. As cargas foi dada e pediu a vida L10, né? A rotação L10. Beleza. Então, primeira coisa, nós temos que achar, então, o fator, né? O fator x e y para acharmos a carga equivalente. Então, que é o que a gente acabou de ver aqui, né? Então, a gente precisa achar o FA sobre o C0. O FA, no nosso caso, era 1.780 e o nosso C0, 19.800. Fazendo o cálculo, e V igual a 1, né? Porque ele disse que a carga era aplicada com um anel externo parado. Então, V igual a 1, FA sobre C0 igual a 0,09. Isso não tem na tabela. 0,09 não tem aqui, ó. Então, a gente vai precisar interpolar o valor de 0,09. E aí, acha, né, o E igual a 0,285. Beleza. O FA sobre VFR vai dar 0,8. Ou seja, né, esse valor vai dar maior do que o nosso 0,285. Sendo assim, então, lembra, né? Então, quando a gente acha que o valor é maior, a gente tem que vir para esse aqui, ó, para esse lado aqui da tabela. Mas olha só, para o x2, todos os valores são 0,52. Então, a gente nem precisa interpolar nada, né? Só que aqui, ó, o y2, a gente vai ter que interpolar, porque um é 1,55 e outro 1,45. Tá? A gente vai ter que interpolar para achar o y2. Fazendo a interpolação, a gente vai ter, então, y2 1,527. E o x era fixo, digamos assim, né? 0,56. Com isso, a gente consegue colocar 0,56, que é o x2, o v, que é 1, a carga radial, que é 2.225. O y2, que é 1,527, e o FA, 1.780. Isso nos dá uma carga equivalente de 3.964. Como a gente quer calcular o L10, a gente vai colocar, então, na fórmula, né, na equação 11.3, que o FD, a carga desejada, vai ser o nosso FE. E o nosso LD vai ser o nosso L10. Então, a gente vai colocar aqui L10 igual a 60 LNE sobre 60 ND. C10 sobre FE elevado na A, que é 3, né? Então, rolamento de esferas. Então, a gente vai colocar 10 na 6 sobre 60 vezes 720. C10 é dado, né? 35.150. FE, calculado agora, 3.964 elevado ao cubo. Isso vai nos dar, então,
161.395 horas de vida, tá? Então, essa é a vida estimada para essa combinação de esforços axial e radial, tá? Beleza. Joia. Bom, pessoal, por hoje, então, era isso, tá? Essa parte inicial. Na próxima aula, a gente vai ver, então, carregamento variável e, entre outros, fazer mais um exercício mais completo, entre outras coisas aí. Tá joia? Beleza. Valeu!